Boa noite a todos. Queria primeiro pedir desculpas pelo atraso. Não é muito perto, né? Mas a gente conseguiu chegar. Queria agradecer a todos pela presença, todos que estão aqui dedicando a sua sexta-feira à noite para a gente falar sobre cultura, economia criativa. Então, isso é muito importante, a gente agradece. Queria agradecer o Rubem, que é um dos organizadores do evento, pelo convite e por proporcionar esse evento. Ao deputado Dário Ribeiro, pelo apoio que ele tem nos dado, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, é isso. Enquanto eles se preparam aí, eu vou contextualizar um pouquinho, até um pouco da fala que o deputado Dalmo colocou, um pouco sobre esse momento em que a gente tem atravessado, né, referente à questão cultural e tal. Efetivamente, a gente tem passado por algumas movimentações, principalmente no âmbito legislativo, em que há alguns atores políticos que têm apresentado algumas manifestações contrárias às políticas culturais. Mas é importante que a gente sempre lembre que a gente tem trabalhado na área da cultura há muito tempo, buscando legitimar e estruturar, né, e institucionalizar a política cultural, seja na esfera nacional, seja na esfera estadual, e a gente tem também incentivado que nas esferas municipais isso seja feito também, para que não seja mudanças de governo que desestruturem as políticas culturais. A fala que o deputado Dalmo coloca aqui no começo, refere um pouco ao que eu vou falar aqui, que é a lei de incentivo à cultura, na verdade é uma lei um pouco mais ampla. É um processo que existe, na verdade, ele foi construído desde 2013. Né? A gente iniciou esse trabalho, essa discussão, com a Conferência Estadual de Cultura, que aconteceu com o apoio da Assembleia. Né? Lá em 2013, a gente realizou uma conferência, que foram discutidos e debatidos, não sei se algum de vocês estava aqui presente, o Rubem estava, e a gente teve alguns debates importantes sobre quais eram as demandas que a sociedade civil tinha para a política cultural. Essa conferência faz parte dos pilares do Sistema Nacional de Cultura, então o Estado estava proporcionando, junto com o apoio da Assembleia, isso foi, né, a gente teve algumas ações municipais e teve um encontro estadual lá na Assembleia mesmo, que aconteceu no segundo semestre de 2013, e a partir daí começou uma série de discussões sobre as legislações estaduais de cultura e sobre essa questão da preocupação da institucionalização disso. O primeiro foco da discussão iniciou com a elaboração do Plano Estadual de Cultura, que a equipe técnica da Assembleia Legislativa nos apoiou intensamente nesse trabalho, que culminou a partir de 2015 e 2016 com uma série de discussões e seminários que foram realizados com o apoio da Assembleia Legislativa e da Secretaria de Estado de Cultura. Em 2016, nós rodamos em 12 cidades, em todas as regiões do estado de Minas Gerais, debatendo as metas do Plano Estadual de Cultura e aproveitamos uma ideia que a mesa da Assembleia deu à Comissão de Cultura, que a gente debatesse também sobre a questão do sistema de financiamento. Então, a gente rodou os 12 municípios, eu fiz questão de estar nas 12 cidades para termos essa discussão, que é uma discussão muito importante para a definição das políticas, recebemos as demandas e construímos isso. Em 2017, a Assembleia aprovou o Plano Estadual de Cultura, que foi sancionado pelo governador em julho de 2017, e em julho de 2017 foi proposto à Assembleia um projeto de lei que era referente ao Sistema Estadual de Cultura, ao Sistema de Financiamento e à Cultura Viva, que foi aprovado pela Assembleia em dezembro e sancionado em 2018. Então,
uma série de etapas que foram construídas até que esse projeto de lei fosse aprovado e sancionado e entrado em vigor em 2018. Então, e aí a partir disso a gente começou a operar, e eu vou falar um pouquinho com mais detalhes sobre os principais impactos dessa legislação aqui. E a gente teve agora esse ano esse projeto de lei número 500, que foi uma proposta de revogar a Lei 22.944. E o mais importante é que a Lei 22.944 ela não é só uma lei do incentivo à cultura, ela é uma lei muito mais ampla. E a gente teve a alegria de ter o apoio do deputado, que depois eu recomendo até a leitura do parecer que foi emitido dentro da comissão, que foi um parecer muito rico e acrescentou muito, e ele vem defender e reforçar os direitos culturais, a relevância do apoio e do investimento cultural por parte do Estado, né, até dentro da própria Constituição Estadual, isso é uma obrigação do Estado. Então isso foi reforçado no parecer, e o projeto de lei que era contrário e demandava a revogação da Lei 22.944 foi arquivado. Então foi uma vitória que a gente tem que agradecer muito ao deputado Dalmo por isso. E por que é importante a gente ter essa visão sobre a questão do apoio à cultura, da importância da atividade cultural e tal? Você pode chegar lá? Posso chegar lá? O microfone chega lá, não chega? Eu não gosto muito de ficar muito parado. E o que é importante a gente falar sobre essa questão do investimento cultural, do incentivo à cultura, do fomento à cultura? Porque a gente tem que ter uma visão de que a cultura tem vários aspectos referentes ao desenvolvimento social, à questão educacional, uma série de fatores interessantes. Mas hoje eu quero falar um pouco de um aspecto econômico. A cultura deve ser também entendida como fator de desenvolvimento econômico. E a gente tem alguns dados que ilustram um pouco isso, e eu vou passar eles rapidamente, que a cultura, dentro da esfera econômica, muitas vezes é discutida como economia criativa. Eu não vou entrar muito no conceito, porque não é muito o objetivo da minha fala, mas entender a cultura como aspecto econômico e entrar na discussão da economia criativa é extremamente importante. Primeiro porque a economia criativa é um dos setores mais importantes da economia brasileira. E até tivemos ontem na Assembleia, né, a gente teve a audiência pública ontem, que o secretário Marcelo fez uma apresentação sobre as primeiras ações do primeiro quadrimestre da Secretaria de Estado de Cultura, e uma das principais falas que ele coloca é que uma das metas que nós temos dentro da Secretaria de Estado de Cultura é ajudar o Estado de Minas Gerais a sair de uma economia voltada para commodity, principalmente para essa questão que a gente tem debatido muito, que é a questão da mineração, mas não só ela, mas um processo voltado a isso, e buscar uma diversificação da economia. E a gente enxerga, né, dentro da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, que é a pasta que temos hoje, que a economia criativa, que a cultura, que o turismo tem uma grande possibilidade de ser um dos principais motores de diversificação da economia do Estado. E algumas pesquisas que foram feitas demonstram e ilustram um pouco isso. O P7 Criativo publicou o Radar da Economia Criativa em Minas Gerais no ano passado, e eles colocaram alguns dados muito importantes. Economia criativa no Brasil. Ali a gente tem, não sei se está dando para todo mundo ler, dados de empregos. 4 milhões e 600 mil empregos no Brasil voltados para o setor da economia criativa. E nesse montante todo, as atividades especificamente culturais estão em torno ali de 51% desse valor específico da economia criativa.
Nós temos no Brasil em torno de 526 mil empresas no setor da economia criativa, o que também é um outro dado extremamente importante e relevante para que a gente possa trazer essa reflexão sobre o papel da cultura dentro da economia. Ainda sobre isso, desse montante todo que a gente tem, nós temos na indústria da economia criativa 2.230 empregados em empresas industriais voltadas para a economia criativa. Então, uma geração de emprego e renda muito significativa. Deixa eu passar esse outro slide. Em Minas Gerais, esses números também são muito importantes. Quase meio milhão de empregos são criados dentro da economia criativa em Minas Gerais. Nós temos uma massa salarial mensal para quem trabalha dentro da economia criativa em torno de 800 milhões de reais anuais, o que também demonstra um aspecto econômico extremamente relevante. Aí mais alguns dados que o radar da economia criativa do PSEC Criativo apresenta. Que a economia criativa emprega mais de 4,6 milhões de pessoas no Brasil, o que equivale a 10% dos empregos formais que nós temos no Brasil. Então nós estamos falando de um setor que ele é extremamente relevante. Ele emprega 10% dos empregos formais dentro da economia brasileira. Isso sem falar dos empregos informais, que eu acho que é um aspecto muito importante também de ser tratado, que boa parte dos agentes culturais, dos produtores culturais, dos artistas, e a maior parte trabalha informalmente dentro do setor. Então, se a gente está pegando só os aspectos formais, esse número com certeza tem uma tendência de ser muito maior. Dentro do Estado, esse número também está em torno dos 10% da questão da geração do emprego. A gente falou da Lei de Incentivo à Cultura. A Lei de Incentivo à Cultura, depois eu for fazer uma abordagem mais específica sobre ela, mas ela existe desde 1998. Já foram investidos quase 800 milhões de reais desde 1998 no incentivo fiscal à cultura. Mais inúmeros projetos, inúmeros agentes culturais em diversas regiões do Estado foram contemplados, embora exista uma concentração. Mas é um dado legal de que desses 800 milhões de reais que foram investidos ao longo dos últimos 21 anos, mais de quase 60% desses valores foram destinados para a geração de emprego e renda. Então, nós estamos falando de um investimento público em torno de 800 milhões de reais, sendo que desse valor, quase 60% foram destinados para a geração de emprego e renda. Então, não dá para ter um olhar diferente, não dá para ter um olhar simplório sobre isso, é um aspecto muito importante. O Ministério da Cultura, ano passado, quando ainda era Ministério, fez algumas pesquisas junto à Fundação Getúlio Vargas, e eles pesquisaram um pouco sobre esses investimentos à cultura. E um dos dados que foi divulgado é que a cada R$1 investido pela Lei de Incentivo Federal à Cultura, isso depois a gente pode falar que isso se aplica também às leis de incentivo estaduais e municipais, a gente tem alguns dados dentro do SEBRAE que demonstram muito bem isso. A cada R$1 investido, a gente tem um retorno para a economia brasileira de 1,59. Então, eu estou aplicando R$1 de recurso público e estou tendo um retorno de 1,59. Então, eu acho que já é importante, desde já, a gente pegar esses dados e já começar a quebrar alguns dos paradigmas que a gente tem ouvido muito no dia a dia, de que não deveria se investir em cultura. Muito pelo contrário. É uma forma de se ter retorno econômico, que é a atividade econômica que dá uma rentabilidade, um retorno econômico nesse montante. A gente pode pesquisar e não são muitas. Outro dado que é muito legal, que ainda nessa pesquisa que foi feita pela Fundação Getúlio Vargas, eles pesquisaram uma série de atividades culturais, uma série de eventos culturais que são incentivados, e eu achei esse número muito legal, que é da 16ª Festa Literária Internacional de Paraty. O festival, como um todo, ele gerou um retorno econômico de 47 milhões para a economia brasileira como um todo, obviamente focado ali na região de Paraty e do estado do Rio de Janeiro e tudo mais.
47 milhões de reais em um festival que dura aí 15 dias de literatura. Ok? Não estou falando de audiovisual, não estou falando de música, estou falando de uma área que muitas vezes as pessoas esquecem, né? Deixam de lado. Eu peguei esse dado justamente por causa disso. A gente muitas vezes fala de grandes festivais de cinema, de grandes festivais de música, de grandes festivais de teatro, enfim, estou pegando a literatura que muitas vezes é deixada de lado. 47 milhões de reais de movimentação e retorno econômico durante 15 dias para uma atividade estritamente cultural. Desse valor, 4,7 milhões são tributos estaduais, federais e municipais. 4,7 milhões. E sabe qual foi o investimento público no evento? 3,5 milhões. Ou seja, investiu-se recursos públicos num montante de 3,5 milhões e teve um retorno de recursos públicos ainda maior do que isso. A gente não tem como discutir atividade cultural sem discutir atividade econômica. Não tem dissociação. Olha, os dados estão aí. Isso é uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, não foi o Felipe que está inventando esses dados. Além disso, geração de 1.349 empregos, sendo 673 diretos e 676 indiretos. Eu peguei um exemplo, tá? A pesquisa da Fundação Getúlio Vargas faz uma pesquisa em torno de 20 a 30 atividades, festivais e tal. Eu peguei um exemplo e fiz questão de pegar a área de literatura, porque ela muitas vezes é muito esquecida. Então, é importante que quando a gente vai discutir lei de incentivo, fomento do fundo, que o investimento cultural ele é extremamente relevante. O município, quando ele vai ele vai pensar em estruturar o desenvolvimento econômico local, ele tem que também pensar não só em atrair empresas industriais, grandes conglomerados para o município. Tem que pensar também que o desenvolvimento econômico local pode se dar pela economia criativa, pode se dar pela atividade cultural. Isso realmente pode trazer um retorno de emprego, de renda para o município, para a população. Isso eu não estou nem pensando em falar aqui sobre todos os outros aspectos de benefícios que uma atividade cultural traz para a sociedade. Não estou pegando esse aspecto aqui. A gente poderia aqui ficar não só um seminário, mas um tempo muito longo falando sobre isso. Eu estou pegando o aspecto econômico. Então, ele traz, o investimento cultural, ele é importante, e eu vou pular esses slides aqui, ele é extremamente importante, e um outro ponto que é legal de falar, ele é um papel do Estado, seja federal, estadual, municipal, é importante que o Estado invista recursos na atividade cultural, mas também é um papel da sociedade, é importante que as empresas privadas também façam investimentos na atividade cultural. E a gente tem alguns mecanismos de incentivo fiscal, ou seja, muitas vezes a empresa vai fazer um investimento, vai fazer um desenvolvimento econômico local e vai usar o tributo que ela ia pagar para o governo federal, para o estado ou para o município e vai poder aplicar isso para gerar desenvolvimento econômico. E o mais legal, ela pode escolher onde ele vai aplicar isso, né? Para ser um desenvolvimento econômico local. E obviamente, quando a gente for falar de incentivo fiscal e tudo mais, ele vai ter a possibilidade também de ter um ganho de exposição de marca dentro das atividades, né? Quando a gente fala de incentivo à cultura, lei federal de incentivo à cultura, lei estadual de incentivo à cultura, as empresas têm um retorno também do investimento, que é a exposição de marca, né? A marca da empresa vai estar lá junto com o evento. Tem algum banner do evento aqui de hoje? O evento aqui de hoje tem um incentivo, né? Então, tem uma série de empresas que estão aparecendo ali. É uma forma de exposição de marca, né? O evento de hoje tem a lei estadual de incentivo à cultura. Está lá o número do projeto, está todos os dados ali de prestação de contas para a sociedade. Está tudo ali. E tem empresas que estão investindo ali, que utilizaram o tributo que estavam pagando para poder proporcionar o evento de hoje. Isso é um exemplo, né, que a gente está vivenciando aqui. Então, é uma grande possibilidade de que a empresa possa contribuir também para a sociedade.
Porque aí a empresa falou, não, eu quero que você faça esse seminário em Ouro Fino e eu quero que você faça esse seminário em Uberlândia. Né? Então, ela está destinando o recurso que ela estaria pagando de tributo para desenvolver uma atividade dentro dos municípios no qual ela está fazendo a escolha. Então, isso é muito importante. E aí, pensando nos agentes culturais, nos produtores culturais, é interessante estar atentos a isso e ter esse diálogo. Olha, eu tenho um projeto para beneficiar Ouro Fino, ou para beneficiar Bragas, enfim, os municípios do entorno. Por que você não investe o seu imposto aqui? Por que seu imposto não pode ficar aqui? Tem outro dado legal, eu não vou saber o número com muito detalhe, mas a cada R$1 que a empresa paga de ICMS, 25% disso é distribuído para os municípios. Então, a cada R$1 que ela paga, 25 centavos é distribuído para os municípios. Só que esses 25 centavos são distribuídos pelos 853 municípios. Né? Tem alguns critérios de distribuição e tal. Mas vamos dizer que a empresa que paga ICMS aqui no Ouro Fino, ela paga lá R$100 de ICMS. Ela destina, né, quanto esse ICMS vai voltar para o Ouro Fino? De fato, é menos de R$1 centavo. É muito pouco. Agora, por outro lado, ela optar por usar um mecanismo de incentivo fiscal para apoiar um artista local, um grupo de teatro local, um evento cultural local, ela vai escolher o valor do ICMS dela para ser destinado aqui. Uma pequena empresa, por exemplo, eu vou mostrar, pode destinar 10% do valor do ICMS dela. Então, em vez de R$1 centavo voltar para o município, ela vai poder destinar uns R$110. Uma diferença muito significativa. Faz a conta aí dos empresários, né? Só os empresários fazerem a conta. Quanto paga de ICMS? Quanto que volta para o meu município? Quanto que eu estou deixando de fazer com que volte para o meu município? É uma conta muito importante. E é uma conta que o agente cultural também tem que ter na cabeça. Porque na hora que for dialogar com o empresário, tem que saber, olha, é uma possibilidade de investir e incentivar aqui. Que esse dinheiro do seu imposto fique aqui e beneficie a nossa comunidade, a nossa sociedade, a nossa região. E desenvolva a economia local. E desenvolva o nosso município. Essa é uma visão que ela é fundamental. E ela é extremamente estratégica. E aí, né, eu acho que é uma questão que eu gosto de falar que é quase uma parceria público-privada, né? É o Estado concedendo uma isenção fiscal, é o agente cultural desenvolvendo a atividade e o empresário entrando com um recurso que não deixa de ser um recurso público, porque ele vai pagar o ICMS, ou o imposto de renda, ou o ISS, quando existe lei de incentivos municipais. É uma questão puramente econômica, que faz a conta na ponta do lápis. É basicamente isso. Tá? Feito toda essa introdução, eu trago porque é importante a gente ter uma lei que trate o sistema de financiamento da cultura de uma forma bastante democrática e bastante distributiva. Nós estamos hoje com a vigência no Estado de Minas Gerais da Lei 22.944, o deputado Dalmo já mencionou ela aqui, a gente já falou elas na introdução, que é uma lei que vai instituir o sistema de financiamento. Ela não é só uma lei só do sistema de financiamento, é uma lei que estrutura o sistema estadual de cultura como um todo, traz os aspectos de objetivos, finalidades, de organismos que compõem o sistema estadual, as prioridades que o sistema estadual de cultura tem que tratar, das políticas públicas de cultura. Isso faz parte, né, das prerrogativas que a gente tem da discussão do sistema nacional, né, do sistema de cultura. A gente pensar em sistema de cultura é extremamente relevante e é importante que os municípios trabalhem nisso também, e que isso venha trazer grande institucionalidade para as políticas culturais. Então, a Lei 22.944 trata desse aspecto.
Tem um capítulo específico para a parte do financiamento à cultura, que vai falar da Lei de Incentivo à Cultura e do Fundo Estadual de Cultura, e tem um capítulo específico sobre a Lei Cultura Viva, que também é uma política pública de cultura de fundamental relevância para a sociedade cultural. É uma das principais conquistas de políticas públicas que a gente tem, de uma coisa que começou quase, posso dizer, 15 anos atrás ou mais, de um trabalho das organizações do terceiro setor, buscando se estruturar da sociedade civil organizada, de buscar isso, e a gente trouxe também uma lei nacional e trabalha ela também aqui na Lei 23.944 para institucionalizar também a Lei Cultura Viva aqui. A gente publicou em junho do ano passado o Decreto 47.427, que vai regulamentar a parte do sistema de financiamento, e a gente tem uma resolução, que é a 136 de 2018, que vai falar um pouco sobre o processo de inscrição de projetos culturais na parte de incentivo fiscal à cultura. Quando a gente fala de lei de incentivo à cultura, a gente tem que se levar sempre em consideração qual órgão federativo que está concedendo o incentivo fiscal. Quando a gente falar de lei federal de incentivo à cultura, nós estamos falando do tributo que é o imposto de renda. Nesse caso, e exclusivamente nesse, a gente preocupa se a empresa tem lucro presumido ou não. Tá? Na Lei Federal de Incentivo à Cultura, a empresa precisa ter a apuração do lucro real para poder ter a dedução fiscal para a atividade cultural. E observação, na Lei Federal de Incentivo à Cultura, a pessoa física também pode apoiar projetos culturais por meio do imposto de renda pessoa física, desde que faça a declaração completa e não simplificada. Ok? No estado de Minas Gerais, a gente trabalha com o tributo que é o ICMS. Okay? Então, quando a gente falar de Lei Estadual de Incentivo à Cultura, a gente vai falar do ICMS. Nesse caso, não faz diferença a forma de apuração do lucro da empresa. Isso não interfere no processo. Então, se em algum momento vocês estiverem conversando, olha, eu tenho um projeto da Lei Estadual de Incentivo à Cultura aprovado, você pode me incentivar? Ah, não, meu lucro é presumido, eu não posso. Não, isso é na lei federal, na estadual você pode. Você paga quanto de ICMS por ano? A gente tem só uma regra, não pode ser optante pelo Simples, tem que ter um faturamento anual superior a 4 milhões de reais por ano. É isso. Tem um faturamento anual superior a 4 milhões de reais por ano, a empresa pode apoiar por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Tá? Ah, mas é uma empresa pequena, o meu valor de ICMS é pequeno. O projeto pode ter apoio de várias empresas, então, se você conseguir R$1.000 com uma empresa, R$1.000 com outra, vai juntando, você consegue fazer um projeto bacana. Então, é um processo importante. Então, quando eu falar de Lei Estadual de Incentivo à Cultura, eu estou falando do tributo que é o ICMS, que é o principal tributo que o Estado arrecada, né? O governo estadual arrecada. A empresa vai poder deduzir do valor do ICMS um percentual de acordo com a alíquota que ele paga mensalmente. Como o ICMS é apurado mensalmente, esse valor a gente vai calcular do valor do pagamento do ICMS mensal. Empresas de pequeno porte que variam aí de 3,6 a 18 milhões é uma empresa considerada de pequeno porte e pode reduzir 10% do valor mensal do ICMS. De 18 a 36, eu estou arredondando os números, acho que não está dando para ler muito, mas de 18 a 36 é uma empresa de médio porte que pode reduzir 7% do valor do ICMS mensal. E uma empresa acima de 40 milhões, que a gente considera a legislação uma empresa de grande porte, ela pode reduzir 3% do valor que ela paga do ICMS mensal. Isso é um valor considerável, não é um valor pequeno. Tá? Obviamente, em pequenas empresas, isso vai resultar em R$1.000, R$2.000, R$10.000 ao longo de um ano. Mas, se a gente juntar um grupo de empresas para patrocinar um projeto, 10 empresas com 5.000, nós temos R$50.000. R$50.000 dá para trazer o grupo Pontapé para fazer uma apresentação aqui no Eurofim.
Então, é uma atividade é importante fazer essa conta. Um dos grandes ganhos significativos que a gente tem dentro dessa legislação, e eu vou explicar por que é um ganho, é que a partir, a gente tem que valorizar isso, não pode esquecer disso. A gente está trabalhando para que Belo Horizonte seja reconhecida pela Unesco como cidade da gastronomia, o que não traz esse benefício só para Belo Horizonte, mas para todo o estado de Minas Gerais. Então, isso é um aspecto legal para a gente lembrar. A oitava área, centros culturais, que é a nona área para festivais que integram atividades que contemplam mais de uma atividade cultural. Então, esses são os tipos de projetos que podem ser beneficiados. Eu não vou entrar aqui nesses valores aqui, mas só para falar que os projetos podem variar de R$250 mil a R$1.800.000, de acordo com a característica do projeto, o perfil do projeto. É só dar uma lida na resolução 136, que isso está muito claro lá. Eu já falei desses valores aqui na minha fala. É isso que eu tinha para falar para vocês. Só reforçando a importância da gente pensar na cultura como um fator de desenvolvimento econômico. Beleza. Só para fazer um comentário sobre o fundo. O Fundo Estadual de Cultura é muito simples também de entender. Ele funciona por meio de editais, e a partir da Lei 22.954, a gente trabalha com o Fundo Estadual de Cultura por meio de editais setoriais. O secretário Marcelo já anunciou ontem que o primeiro edital vai ser para gestão de riscos de museus, no qual nós vamos publicar agora no mês de junho, com a previsão de torno de R$3,5 milhões para a gestão de riscos de museus. A gente está passando por um momento que a gente tem que dar uma olhada para isso, visto o Museu Nacional no ano passado, a questão lá em Paris, da Catedral de Notre Dame. Então, os equipamentos culturais estão precisando de um olhar para a gestão de risco. Então, o primeiro edital da atual gestão da Secretaria de Estado de Cultura será esse, já foi anunciado pelo secretário Marcelo, inclusive reforçou isso ontem, na audiência na Assembleia. E a gente vai trabalhar com editais setoriais, a gente deve ter em breve o retorno do Sena Minas, por meio de premiação, por meio do fundo. E aí o processo o secretário de Estado de Cultura vai publicar o edital, os processos de inscrição serão pela plataforma digital, preenchida a plataforma, aprova esse projeto, e aí no caso do fundo, a única diferença é que como o aporte foi feito, dos recursos foi feito pela empresa do fundo, o Estado repassa diretamente para os projetos. A gente teve um problema no passado de que alguns projetos ainda não receberam recursos, mas a gente já está finalizando os pagamentos nos próximos meses, e os contemplados no ano passado está entrando em dias. Mudança de governo já é alguns atrasos nesse sentido. Então, a minha fala é basicamente essa. E não sei se no final, se quiser alguma dúvida e tal, eu vou estar à disposição aqui para responder. Acho que vai ser no final. Acho que vão ter outras falas antes e depois a gente responde as perguntas. Tá bom? Muito obrigado.